você vai usar bastante. O fundo do carro é... Você não vai querer outra vida depois. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten, estou aqui com Rafael Pinho, o habilidoso do mandarim, certo? Nossos convidados hoje são Léo e Luiz Henrique, da By Léo Extreme Details. Como o nome diz, o negócio é bonito aqui, hein? Restauração e detalhamento automotivo de altíssimo padrão. Não perca aí. Seja muito bem-vindo, Léo e o Luiz. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e a oportunidade da gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. Prazer todo nosso. Mas antes de começarmos, vamos à nossa promoção de nossa campanha de 7 anos de sorte. Basta curtir nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e faturar o prêmio, certo, Pim? Certíssimo. O que acontece se alguém ignorar o chamado? Vai demorar 7 dias para achar aquele ponto que está entrando água dentro do seu carro. Vai ficar com uma infiltração quando dá a chuva daquelas, né? Então vamos com tudo. Cara, olha, o programa hoje promete, porque eu tive observando aqui o trabalho que esses caras fazem aqui. Negócio de primeira. É fora do comum, cara. É fora do comum. Como é que surgiu a By Léo, Léo? Olha, eu costumo dizer que a By Léo surgiu na garagem do meu prédio. Porque eu, na década de 90, 2000, eu já fazia detalhamentos nos meus carros, né? De forma muito extrema. A gente não tinha muito recurso em termos de produtos. Os produtos na área automotiva, a indústria química revolucionou, né, os produtos na área automotiva. Na época o que se tinha era dois ou três tipos de cera que a gente podia contar no mercado, querosene e muita disposição. Flanela. E eu já fazia muita coisa. Por exemplo, eu esquentava a água para amolecer pano, porque não tinha pano de microfibra, aquelas coisas todas. Eu pegava fralda de criança, aquelas fraldinhas de pano para amolecer. Então, assim, em termos de detalhamento, de nível de exigência, eu já começo comigo mesmo. A By Léo, na verdade, surge através da venda de um carro. Eu tinha uma BMW M3 e um amigo também tinha uma BMW M3. E ele quis se desfazer do carro, me pediu para ajudar ele a vender. E aí chega o comprador, o futuro comprador do carro, compra o carro e eu mostro para ele tudo o que precisa fazer no carro. Ele falou assim, você podia me ajudar a fazer isso. E eu fiquei 6 meses informalmente ajudando ele. Depois ele me leva para um galpão, onde ele guardava os carros dele antigos na Tijuca, fazendo uma obra, e me perguntou se eu queria ocupar um espaço daquele galpão para fazer os meus trabalhos de detalhamento aí de forma mais profissional. E aí começa a By Léo. Começa com essa pegada realmente de detalhamento automotivo. Só que eu já trago na minha bagagem esses meus toques, né? Essas exigências malucas de parafuso zincadinho, de tudo no extremo realmente e tal. Aí a gente compra uma máquina a vapor para poder fazer a parte de baixo do carro, pararara. E aí essa... Afasta só um pouquinho que tá pegando. Tem um parafusinho aí do stand aí. Sim. Isso, beleza, vai lá. E aí essa pegada começa a ficar muito marcada, porque aí o que seria uma limpeza padrão começa a virar zincar parafuso, jateamento de peça, pintura eletrostática, começa a migrar um pouco para restauração, né? É o teu, Léo. Caraca, era o meu aqui É mesmo. o teu. Pô, eu tava aqui. Mas vamos lá, cara. E aí quando você começa a migrar para essa área de restauração, que é uma área que eu sempre curti também, mas não tinha experiência, eu falei, cara, nada melhor do que o cara que faz os meus carros, né? O cara que atende o meu grau de exigência, o meu grau de chatura. Com você. Sofria comigo, que é o nosso amigo aqui, Luiz Henrique, que era o meu funileiro. Eu vou falar funileiro, que o pessoal em São Paulo não fala lanternagem, né? Que é lanterneiro. Ô, Luiz, a régua do cara, o sarrafo é lá em cima. Aí o que acontece? É demais. Ele era um artesão. Para mim, ele era um artesão. Trabalhava em casa, aprendeu a pintar porque os pintores estragavam o trabalho de artesão dele. Eu falei, se esse cara faz os meus carros trabalhando em casa, eu posso chamar ele para trabalhar diretamente comigo. Só que a gente vai ter que abrir um outro galpão, porque aqui, no galpão que a gente estava na Tijuca, que a gente está ainda, não dá para fazer parte suja. O galpão é extremamente limpo, eu trabalho com vitrificação, trabalho com descontaminação, não dá para fazer funilaria e pintura. Aí, particulado em suspensão é um negócio que... Exatamente. Aí eu convidei ele, o dono do galpão da Tijuca também topou a ideia, convidei ele, a gente abriu um outro galpão em outro lugar, para essa área, vamos dizer assim, mais suja do trabalho. Que não é suja.
Exatamente. Ela é eu digo mais suja porque a gente chama de G1 e G2. O galpão 1 é extremamente limpo. Você pode chegar lá, sentar, deitar no chão. Digamos que o galpão 2 seja mais agressivo na produção, né? É. Sim, Mas não deixa de ser organizado, né? lixamento com água, aí tem que estar sempre limpando, né? Exatamente. Então, hoje, o que a gente faz? O galpão 1 ficou para o detalhamento extremo e para desmontagem dos carros que vão fazer restauração. Tá? Então, você tem hoje 2 trabalhos no galpão 1. Continua o detalhamento extremo, né? O detalhamento de limpeza, chassi, cofre, interior, polimento, e a gente também desmonta os carros que vão ser restaurados no galpão 2. Depois os carros retornam, é aquilo que você fala, né? Vai a caveira lá para o galpão 2, e aí depois os carros retornam para fazer a montagem. Isso é um trabalho maior, né? Um trabalho que exige tempo, tanto que hoje, restauração, a gente não consegue pegar, pela fila que a gente não consegue pegar nenhum carro para restaurar antes do meio do ano de 2025. Se você quiser restaurar o teu carro hoje, você dizer, olha, eu vou marcar para você lá para junho de 2025 para a gente iniciar a tua restauração. Porque a gente tem restaurações em andamento que não permitem mais a gente pegar restauração. O detalhamento também tem uma fila, mas é uma fila menor, que eu administro aí em torno de 45, 60 dias. Quando chega a aumentar esse tempo, aí eu paro de fazer a fila. Eu dou um tempo e aí depois eu peço para a pessoa voltar a ligar, então senão a fila fica muito grande, que a gente faz praticamente, no detalhamento, um carro de cada vez. Eu só inicio um carro no detalhamento quando eu já estou terminando o outro. Aí a gente consegue pegar já para poder alavancar. É muito difícil medir o tempo, né? Cada carro é um caso, né? A gente consegue, quando a gente faz vamos dizer assim, a pré-seleção do que vai ser feito no carro, que é uma conversa com o dono do carro, a gente consegue estimar um tempo, tá? Dependendo do que for combinado. Mas, por exemplo, às vezes o carro me diz que vai ficar... Porque o carro é que fala pra gente o que a gente vai fazer. É uma caixinha de surpresa, né? Mas a gente faz uma média aí para fazer um detalhamento completo de 2 a 3 semanas. Às vezes pode encurtar um pouquinho, pode alongar e tal, e eu vou mexendo com a fila, ligo pro próximo, ó, segura mais um pouquinho, uma semana e tal. Por exemplo, já pegamos carros com contaminação de chassi muito grande, que eu achei que em 3 dias de elevador eu ia resolver o chassi. E ficou uma semana e meia. Porque o grau de contaminação, ele que vai dizer o que vai demorar, né? Como vai demorar, que tipo de produto que a gente vai usar. Porque isso é uma coisa importante. Quando você trabalha com detalhamento sério, você tem que entender o produto que você está usando. Você tem que conhecer um pouquinho de química. Porque um produto tem que conversar com o outro. Não pode você ter um produto polo positivo e outro polo negativo. Não dá. Você tem que ter essa parcimônia para você entender, interpretar, aí vem um pouco da minha veia de professor, né? Eu sou professor de matemática, comentei com você. E eu gosto de ler, gosto de analisar logicamente como é que as coisas funcionam. Então, para cada carro é uma história. Às vezes o dono vem com uma ideia, que diz, cara, o teu carro, a pegada não vai ser essa. Esse detalhe que você faz de manusear a química, eu sou entusiasta de carro há pelo menos 30 anos aí, ou mais, né? Talvez mais até. Eu nunca tinha visto dessa maneira, dessa criticidade, dessa maneira como manuseia esses produtos, né? Porque normalmente você vai no posto, quando você vai lavar chassi, o cara vai lá, manda um produto que pega tudo que tiver pela frente, vários tipos de materiais são atingidos, depois você vem e lava aquilo tudo, ou você vai pro caveira e vai desmontando tudo, vindo com peça nova, né? Mas agora a gente já tem muito aquele trabalho com a zincagem, né? De cromagem. Deixar a cromagem. Então é um nível de detalhamento assim muito incomum. Deixa eu só perguntar uma coisa assim eu que sou leigo também de carro. Eu acho que tem muita gente que está vendo a gente é leiga. O que seria o detalhamento? É você chegar lá com um carro e você reproduzir um farol ou alguma coisa Você coloca o carro idêntico? na sua condição quando ele saiu zero de fábrica. Tá? Então, por exemplo, o teu chassi do teu carro, a parte de baixo, que a gente chama do undercar, né? A parte de baixo do teu carro, ela tem a contaminação maior possível, porque no chão, contaminação de gasolina, óleo, enfim. Então, a gente traz esse chassi para a condição quando você pegou o teu carro zero, onde você vai ver todos os parafusinhos, arruelas, só que isso é um processo longo. A descontaminação de chassi é um processo de 5 etapas. Você primeiro lava, que é o que todo mundo faria, mas já não é uma lavagem comum, que a gente já trabalha com água quente. Então, você primeiro lava. Depois que você lava, você vê problemas de corrosão, você ataca essas corrosões, você faz uma descontaminação ferrosa.
Depois que você faz isso, você tem que vaporizar para tirar a gordura do que você usou de descontaminação ferrosa. Aí é que entra a caldeira de vapor, que o pessoal usa muito lá fora hoje o gelo seco. A gente aqui usa o vapor. Vapor com muita pressão e muita temperatura. Depois que você passa o vapor, você vai fazer uma pigmentação das peças. Quem era preta, a peça preta tem que voltar a ser preta, a peça cinza tem que voltar a ser cinza. Essa pigmentação, aí vai entrar o nosso detalhamento, às vezes com um aerógrafo. Às vezes a própria descontaminação faz com que a cor retorne, né? Isso a gente está tentando fazer tudo inicialmente sem desmontar. Tem coisas que não tem jeito, você tem que acabar desmontando para chegar no tal do extremo detalhe, né? Tá tudo limpo. O que é tá tudo limpo? Isso está escrito no meu Instagram, inclusive. Você tem que pegar um pano branco e passar embaixo. Uma Scotch Brite não tem que sair nada. Eu pego uma Scotch Brite só no branca lambe. e passo. Ele passa não, mas eu já beijei uma pinça que está lá no Instagram. É mais limpo do que a privada da uma pinça de freio. Eu tenho uma foto lá com uma pinça de freio. Eu estou beijando a pinça de freio para provar que eu confio na minha limpeza. Passei a Scotch Brite, está tudo limpo? Beleza. Agora é o seguinte, eu preciso proteger isso para que você nunca mais precise fazer nesse nível. Então a gente aplica uma película protetora e insera algumas peças. Tanto que às vezes o cara vem depois, o cliente vem 1 ano, 2 anos depois, para a gente dar um tapinha, que ele chama no chassi, ele deixa de manhã e pega no final da tarde. Ele nunca mais vai precisar fazer isso. Porque ele tem uma repelência agora através da película, ele tem uma repelência à poeira. Por exemplo, as BMWs da década de 90, os Porsche, cara, eles ficam horríveis embaixo, eles envelhecem muito mal. Depois que você faz uma vez, nunca mais você vai precisar fazer. Tem carro que está envelhecendo muito mal. É. E aí, o detalhamento não é aquela lavagem que você vai no posto, a completa, você lava a carroceria, lava a interna, higieniza, aquele troço todo. Só que aquela limpeza, aquela crosta de anos de exposição, não sai. Então, por isso que esse detalhamento, ele é tão, assim, detalhado mesmo. Ele desmonta várias peças do carro para poder fazer... por exemplo, as peças de plástico dos carros da década de 90, a gente retira todas, né? Porque, assim, não tem sentido você saber que o verso daquela peça que está escondida está suja e você só limpou o que está vendo. A gente até brinca, a gente aqui limpa o que se vê e o que não se vê. Eu conto uma história, a gente recebeu um cliente de Curitiba, o cara ficou espantado porque esse carro estava sendo feito um detalhamento full demais, ficamos 2 meses, uma BMW, e eu desmontei as forrações de porta para limpar as portas por dentro e encerar as portas. E ele ficou impressionado que o nosso funcionário Vitor Santos estava limpando a máquina de vidro com uma escovinha de dente. Do elevador do vidro elétrico. Do elevador do vidro elétrico. Pô, mas isso aí fica lá dentro. Você vai colocar... Sim, mas eu sei que eu desmontei e que está limpo. Entendeu? Então, assim, são coisas... Por isso que é o extremo detalhe. As tomadinhas, sim, o cotonete. Agora, desmontar um carro da década de 90 cheio de plástico é uma coragem, né, amigo? Cara, é assim, quando é um carro que a gente domina bem, por exemplo, BMW, Porsche, a gente está acostumado a fazer bastante. Ele é apaixonado por BMW. Eu já fui também. Pois é, quando é um carro que a gente... Já foi. A BMW, cara, não tinha um santo dias, era muito, mas assim, uma semana que não acendia alguma coisa, cara, tava sempre... Pegou sol, acendeu alguma coisa. Pegou chuva, acendeu. Acordou de manhã, acendeu. Mas passou por isso. Sim, mas isso são os primórdios da década de 90, cara. São os experimentais que todos os carros que passaram por essa época, eles carro fresco tiveram esses problemas, entendeu? Mas aí depois eu tive aquelas F20, F30, semi-novas, né? Funcionando tudo beleza. Depois que foi envelhecendo, sim, mas daqui, exatamente, tudo de novo. Exatamente. Isso é o preço da tecnologia. Sabe por quê? Isso não foi feito para você ter ela há 30 anos. Você tem porque você quer ser teimoso. Pô. Essa é a história. Acho que é excesso de plástico que tem ali. Não, são carros extremamente robustos em termos de chassi, mecânica, né? Não, mas tiveram que se adaptar, porque é mercadológico o negócio, né? Tiveram que se adaptar nessa questão das luzinhas, de sensor, isso faz parte do mercado. É muita eletrônica ali enchendo o saco. Mas a eletrônica, ela envelhece mal, né? Porque ela tem problemas com a umidade, ela tem problema com temperatura, então isso aí não é uma coisa específica da BMW. Deixa eu defender a BMW um pouquinho. Defende. Não, eu acho que também... Eu tenho ainda BMW... Assim, tô querendo me desfazer e a BMW não me patrocina, hein, cara. Eu faço BMW pra caramba, eles não me patrocinam, não. Pô, mas só na BMW acontece essas coisas? Nos outros também não acontece? Não, acontece. A Mercedes também acontece. A gente já pegou, acho que dos alemães a gente já fez todos os leis lá. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, todas têm esses problemas. Né? Porque, na verdade, eles são montadores.
os fornecedores são os mesmos, então os problemas são os mesmos, entendeu? Mas tem a parte na construtiva. Europa tem muitos problemas desses sensorizinhos também, pelo tipo de asfalto Eu que eles acho têm que lá na Europa você tem mais peça prateleira na mão. Sim, sim, Então sim. a vida fica mais fácil. Olha só, a BMW tem um detalhe importante. Quando você vê uma BMW jogada na rua, o cara diz, ele tá esperando peça que não tem. Mentira. BMW, Mercedes, Porsche, tudo isso tem peça, até das antigas. Às vezes você tem que encomendar, leva 15, 20, mas tem tudo. Tem tudo. Ou é fabricado na Letônia, Portugal, Estônia. Então, o problema é a questão monetária. Tá? Comprar. A cadeia de tributos. Aí, mas só que para algumas pessoas, caro é aquilo que não existe. Não existe, é caro. Mas custa dinheiro, eu pago. Aí depende da vontade do cliente. Eu costumo dizer o seguinte, você só leva o teu carro pra gente se você gosta de automóvel. Você gosta do teu carro? Você tem amor pelo teu carro? Então você vai fazer serviço com a gente. Se o carro é apenas um utilitário para te levar do ponto A ao ponto B... Não é o perfil. Não é o perfil. Você não vai fazer trabalho com ele. Eu não tenho nem preço para te dar para isso. Entendeu? Não dá para precificar isso porque você está numa outra vibe. Entendeu? Então, assim, são coisas... Quando você recebe o cliente... Geralmente, como a gente trabalha de porta fechada, o cliente já vem para a gente filtrado. É indicação, né? A gente não panfleta na rua para trazer cliente. E o cliente já sabe qual é o nosso perfil e ele já vê logo que ele está enquadrado no nosso perfil. Ele já sabe o que vai pedir. Sim. E sabe o que vai ter a oferecer para ele. Já pesquisou antes. Sim. Muitas vezes nem conhece a gente pessoalmente. É um entusiasta, né? Não é o Sim. cara do ponto A, ponto B, que busca as crianças na escola. Não é. Esse vai no posto, Lava Jato, resolve a tua vida ali. Resolve, tá? Depois acaba o carro e entrega. Entrega o carro. O carro para ele é um bem de consumo, né? A maioria das vezes é assim, você é o Luiz? O Luiz que fez carro de fulano, de Beltrano. Pô, falam muito em você. E eu não... e você não tem referência do cara, mas ele já tem a referência de você por outras pessoas. Fizemos, Há quanto tempo você já está nessa praia já? Cara, oficialmente há 4 anos, né? Mas eu já estou no meio automotivo, né? De carros antigos e de carros novos há mais de 20 anos. Esse nível seu aí há muitos anos já, né? Eu já sou cliente do Luiz quando eu tinha cabelo ainda, né? Então isso aí deve ser Voyage pelo menos... preto, eu tinha um Voyage preto, que era muito falado no Rio de Janeiro Sport? e tal. Não, o meu era um argentino, um 4 portas. 9.5 último ali, né? O meu era 9.3. Já tinha argentino em 93? Não, o argentino começou em 91, se não me falha a memória. Ele saía da aula, ia lá na oficina. Luiz, tem um barulhinho. Olha, a gente ficava para procurar um barulhinho. Eu sempre fui doente com essas coisas. E o carro, entendeu? naquela época que só tinha 2 ceras, né? A estopa ou era flanela? Você falou no início do programa aqui, antigamente, eu lembro dessa época, era flanelinha amarela. Sim. Isso. A Grand Prix, vou falar Grand logo. Prix. Que era aquela pastinha estopa, cara. Estopa. E olha lá, mas E olha olha, só, o mas carro aí eu vou dele te era falar, liso. eu não usava estopa. Eu comprava algodão na farmácia, acredite se Isso. quiser. Tu ia de algodão desde a época lá. Eu usei estopa muito no início, por falta de conhecimento. Tanto que um amigo meu, a gente se encontrou semana passada, ele falou, cara, tu continua doente com o negócio de carro? Eu falei, cara, piorei bastante. Piorei bastante. Porque você começa a adquirir conhecimento, a ignorância é uma benção, né? Quando você começa a adquirir conhecimento, você fica mais chato, né? Claro que hoje há um problema. Aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, não funciona comigo, não. Mas os meus carros já ficam em segundo plano, porque o carro do cliente está em primeiro, né? Então, assim, não é que eu não vá fazer o meu carro. Os meus carros são impecáveis, mas eu priorizo hoje o carro do cliente. Às vezes o meu fica para a semana que vem, aquela coisa toda. Quais são teus carros hoje? Hoje eu tenho 2 BMWs, uma 323, todas 2 manuais, tá? Uma 323 Ti Compact e tem uma 328 também manual sedã. São os meus carros de coleção, vamos dizer assim. Acende alguma coisa no painel? Cara, a luz do airbag de uma delas está acesa. Mas olha só, se não acender a luz do airbag, não é BMW, é réplica, cara. É réplica, tem que acender alguma coisa, né? Airbag, eu acho que é coisa que... Não, a ABS também acende pra caraca. Mas o ABS tem solução. Tem. Tudo tem solução. O problema é que toda problema hora é vem te pedir uma solução. Sim, O problema é acender a do gente nada. veio de um evento agora, a gente foi no Village, né, que teve um evento de carros antigos promovido pelo Vetra, muito bacana até o evento. A gente veio, eu fui de 323, quando nós voltamos, uma luz no painel acendeu. E eu não tinha identificado que luz era, né? Aí mandei pro Vicente, que é o nosso mecânico de BMW, que eu quero mandar um abraço pro Vicente aqui, pro Marcelo e o Augusto lá da Charger.
que são os nossos assessores de carros, assim, na parte eletrônica. Eu liguei para ele, pô, Vicente, essa luz aqui, ele falou, essa luz aqui vai explodir, cara, sai daí. Mas era o sensor... Teu carro virou uma areia. Mas era o sensor... Sai rápido. Era o sensor de pastilha, que eu nunca tinha observado aquela luz ali acender, porque eu nunca tinha deixado uma... Então tinha um bom sinal, né? Exatamente. Pô, mas a Aí preocupação salvou. dirigindo, que luz é essa? Não, e a Ligando BMW, dirigindo, a fala- F30, ela tem um ruído, faz um plum plum. É pra qualquer coisa. Explodiu o motor. Plum plum. Esqueceu o cinto. Plum plum. Esqueceu quando a toca chave na ignição. Tu toma um susto assim. O que é agora? Tu começa a ler o painel. Né? Esqueceu a chave. Tem um assistente ali do lado. A primeira BMW que eu Pega o tive, manual. eu costumo dizer que eu comecei bem. A primeira BMW que eu tive, eu comprei ela em 2010, era 95, era uma BMW M3 versão americana, que eu comprei em Brasília e vim dirigindo ela de Brasília para cá. Quando eu cheguei aqui, eu não queria mais nada que era nacional, em termos de antigo, porque 1.200 quilômetros numa M3, cara, não tem como. Só que, na verdade, eu vim sempre naquela, porque tinha me falado das luzes, de olhando pro painel, aquela coisa toda e tal. Comprou onde mesmo? Eu comprei em Brasília. E veio tocando. Vim tocando. E depois eu fiquei muito tempo para tirar aquele barro vermelho de Brasília, que aquilo me assombrou, né? Porque aquele... Imagina você. Rapaz, aquele barro vermelho entra na tua identidade plastificada. É um negócio de maluco. Eu posso dizer que hoje o carro não tem mais nada daquele barro, porque eu desmontei o carro inteiro para tirar. Mas eu levei uns 2 anos. Sempre eu desmontava uma coisinha, tinha aquele barrinho Aquele vermelho. barro. Isso para mim era uma coisa terrível. Acendeu né, cara? quantas lâmpadas no caminho? Cara, olha só, há um detalhe importante, tá? Que agora falando sem brincadeira. Os carros que vão para o mercado americano acendem mais luzes, porque existem algumas normas do mercado americano que são mais chatas e os carros ficam muito suscetíveis a essas coisas de acender luz. As alemãs, aquelas que ficam no mercado europeu, não são assim, não. Já tem uma redução dessa frescura de muita luz acendendo. Qual é a que tem um farol de vidro? É a A que tem um farol de vidro é a alemã, é o alemã. mercado europeu. A de acrílico, Policarbonato é a mercado americana. americano. Faz assim, por isso que tu vê o cara andando e faz assim, americana, europeia. Existe essa Acho que é a diferença. principal, né? Diferença. Não, Quer tem dizer, outras, tem né? outras. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai falar só dessas Mas essa aqui é mais diferenças. rápida. Essa que você identifica mais rápido e o painel, né? Que tem milhas e Verdade. quilômetros. Milhas e Então, quilômetros. Mas assim, existem alguns preconceitos que são mitos, tá? Que a versão americana não é tão boa quanto a versão alemã. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A coisa não... O motor é igual? Não. Depende. Na M3, não. Na M3 americana, o motor é diferente da M3 europeia. É diferente. É bem diferente. É um outro carro, na verdade, em termos de motorização. Mas as duas são excelentes, cara. As duas são excelentes. A M3 E46, pra mim, acho que é a mais bonita. Cara, a M3 E46, ela é tida pelos entusiastas como a melhor M3 de todos os tempos. A mais equilibrada. E vou te dizer, eu dirigi uma que era do meu sócio. Foi um dos melhores carros que eu dirigi na minha vida. E a dele não era manual. Era borboleta, era automatizada, perfeito. Que carro bacana. Muito, muito bacana. Muito bacana. Na verdade, o que acontece? A E36 é um carro que a M3 foi muito combatida porque foi o único modelo que a BMW não fez uma carroceria diferente para a M3. Na E30, na E46, foi feita uma carroceria específica para a M3. Na E36, não. Era a mesma carroceria com aerofólio. Claro que suspensão era diferente, o carro era todo diferente, mas em termos de carroceria e chassi era o mesmo carro. E esses carros, a linha M da BMW, ela não perde preço, né? Não, inclusive na pandemia... Tu vê que o teve preço, pico- uma M3 E46, quanto é que vale? Cara, 250 pau. Mais até. E uma M3 2015, F80, Mas aí entra naquela Mesmo parte. preço. Aí entra naquela parte colecionável, que é um novo clássico, e ainda o outro que é um carro de bem de consumo ainda, entendeu? pega um carro 10 anos mais antigo com o mesmo preço. Mas eu acho que só falta melhorar o asfalto também, né? Não adianta a gente restaurar o carro e chega aqui no o que Rio. eu falava, que tudo esses probleminhas esburacado. assim, de muitos sensores, eu acho que prejudica o asfalto. Horrível. O carro já são duros, esportivo, já tem uma suspensão mais dura. E fica aquele bateção de... Lá quando esses carros chegam lá pra gente na Bailéu, aquilo que a gente estava falando até um pouco lá atrás, às vezes a gente monta um projeto para fazer uma revitalização e quando você faz a descontaminação total do carro, você acaba vendo coisas que você não estava vendo pela contaminação, né? Então, por exemplo, você tem problemas às vezes que você vê uma balança que está começando a trincar, né? Você vê um habitáculo de amortecedor, uma torre que está começando a rachar, aí você tem que chamar o cliente e explicar para ele que agora, nesse momento, foi evidenciado alguma coisa que não tinha como a gente evidenciar antes.
a solução a gente apresenta, traça um plano para resolver, né? É aí que eu falo, a gente tem os nossos parceiros, que são serviços terceirizados, que ajudam a gente nesse sentido, porque não dá para você fazer tudo, né? E aquilo que eu comentei com você nos bastidores. O cara, para ser um parceiro nosso, ele tem que trabalhar realmente na régua. Tanto que no início da Bailel, eu quis fazer algumas parcerias e os caras eram, assim, muito francos comigo. Olha, eu não vou conseguir chegar no teu padrão, eu sei como é que você é como cliente e tal. No teu caso vai ser um padrão que eu não vou conseguir atingir porque eu preciso de rotatividade aqui e tal. O cara era sincero, porque sabe que eu tenho esse estoque. Então ele foi na honestidade e falou, não consigo te entregar isso. Não consigo te entregar isso que você quer. Né? Então, a amizade porque continua a grande e tal. lance das lojas, oficinas, é a rotatividade. Quanto menos o tempo o carro ficar no pátio, melhor a performance do negócio Sim, dele. exatamente. Então, assim, por isso que a restauração ela é tão difícil de você precificar, né? É muito difícil, porque você pega carro de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, sei lá, meses. E o carro que entra e sai, essas lanternagens que tem, funilaria, que entra e sai, tem verniz de meia hora, pô. O cara vai, faz e manda pra rua. Porque... na verdade, assim, a restauração, toda vez que você fechar um valor para uma restauração, você já começa no fracasso ali. Restauração não pode ser valor fechado, cara. Restauração tem que haver uma reunião muito grande entre você e o cliente e ela tem que ser orçamento aberto. Você tem que cobrar por hora trabalhada. Por quê? Você imagina, eu faço um contrato com você de 2 anos e no meio do caminho você muda de ideia. Ou eu posso morrer no meio do caminho. Então, se você mudar de ideia e você pode também não querer mais fazer o carro, tem gente que às vezes durante uma restauração vende o carro para outra pessoa. Se você cobra por hora trabalhada ou se você cobra por etapas realizadas, ninguém se deve nada. Olha, eu não posso mais fazer, vou transferir isso para uma outra pessoa, não sei se ela vai continuar fazendo com você, mas já está tudo pago. Agora, é uma tentação para a oficina, ele faz um orçamento de 150 mil. Pô, beleza, o cara vai me dar 50%. Agora, eu tenho até alguns vídeos no meu Instagram falando sobre isso. Pô, o cara vai me dar 50% agora e 50% quando terminar. Sim, esse terminar, cara, é 1 ano e meio, 2, se tudo correr bem. Porque durante a restauração podem surgir problemas que você não viu. Né? Tu divide isso por 10 meses e vai ver quanto é que você vai ter no mês. Exatamente. Né? Então, assim, vamos cobrar por etapas, vamos combinar. Esse esquema que a gente faz agora, você tá raspando o carro, por exemplo. A gente não jateia carro. A gente tira o processo quimicamente. A gente bota na chapa quimicamente. Estraga a chapa. Amassa tudo. Aqui não tem ainda um local que a gente possa levar deixa um carro, a chapa crua. jatear e deixar a chapa crua. sem amassado nenhum. Parece que estão jateando um navio, vai botar na porta da sua BMW e vai amassar tudo. Então, é mais seguro... Na química. Então, às vezes, nesse esquema da hora trabalhada, vamos supor, isso eu já vi em vários programas fora do Brasil, o cara raspa o carro, pô, o carro tem mais isso, só vai ser mais tantas horas. O cara desiste de fazer o carro, pô, isso aí já era. Não quero fazer mais o carro. Então, ele tem... Entendeu? Não vou fazer. O combinado não sai caro. Não sai caro. Exato. Não e fica assim, triste comigo, nem eu com você. Sim. E quando você. Olha só. Não existe. E se ele quiser daqui a 6 meses recomeçar não tem problema. Parou. Eu acho que é mais justo para ambas as partes. Exato. Ó, eu tô passando por uma situação difícil agora. Posso encostar meu carro? Não, leva, a gente leva lá tudo para sua casa, na sua garagem, algum lugar. Depois volta. Ó, vou retornar. Retorna. Porque uma restauração de verdade, você tem que colocar o carro na chapa. Tem que não adianta. São raríssimas as situações que a gente não vai colocar um carro na chapa. Por quê? Porque eu preciso te dar garantia do que eu estou fazendo. E eu, para te dar essa garantia, eu estou fazendo uma cirurgia, eu tenho que ter uma asepsia total. Eu tenho que ver, né? E qual é a matéria-prima primitiva? É a chapa. Então eu tenho que saber... Desculpa. Eu tenho que saber o que está acontecendo ali embaixo. Geralmente o problema quando você vê do lado de fora, ele não começou do lado de fora, ele vem lá do fundo da chapa. Eu preciso ver essa chapa. Então, vamos fazer por hora trabalhada. Isso não vai existe uma ilusão, por hora trabalhada sai mais caro. Cuidado. Às vezes você pagar um projeto que você acaba até não recebendo porque pagou antecipado, sai mais caro. Isso é mais caro. Então, a gente monta, porque quando você vai montar um projeto, seja um projeto de detalhamento, de limpeza, ou seja um projeto de restauração, você tem que conversar com o cliente. Você tem que mostrar para ele o passo a passo do processo. Hoje você tem aí o WhatsApp, você filma, manda para o cliente.
Pô, Léo, como é que o cara vai saber quantas horas você trabalhou? Bom, primeiro que os galpões são filmados. Se ele quiser saber a hora trabalhada no carro dele, eu passo a filmagem para ele, não tem problema nenhum. E segundo que eu vou mostrando passo a passo como se ele estivesse lá na oficina, como se ele estivesse participando junto comigo. Tem coisas, às vezes, que eu Isso mudo, é legal, eu isso é mudo legal. de ideia e ligo para ele, olha, cara, aqui no teu carro eu mudei a estratégia, você concorda? Invariavelmente as pessoas acabam indo na nossa, porque a gente tem experiência. Essa troca é muito importante. Eu digo sempre o seguinte, isso é igual um casamento. Eu vou mexer num bem precioso teu. Eu vou mexer numa coisa que você tem como valor emocional, porque carro não é só chapa e pintura. Para quem gosta de carro, existe o valor emocional. Eu vou tratar o teu Fusca igual eu trato uma Ferrari. A gente está fazendo um Fusca Itamar agora, que o cara falou isso para mim. Pô, eu gostei, cara, porque você, no que você apresenta pra gente no Instagram, você faz a mesma coisa aqui, como se fosse um carro, um Jaguar, como se fosse uma BMW, é um Fusca. É o Não mesmo importa, trabalho. é o mesmo trabalho, cara. É o mesmo amor que você tem pelo teu Fusca, é o mesmo amor que o outro cliente tem pela Ferrari dele. Escutei muito isso. É. Pô, mas é um paralama de um Fusca. Pô, cara, o paralama do Fusca tá amassado. O ônibus passou aí e raspou. É o mesmo trabalho que um paralama de um Porsche, cara. Eu vou desamassar, vou dar massa, vou lixar, vou pintar, do mesmo carinho. O mesmo carinho. A Então, mão de obra é uma só, pô. só para eu também entender, e o público de casa que gosta de carro, tem um carrinho ali, mas não é expert igual vocês. A detalhação, né? Detalhamento. Detalhamento é uma coisa, restauração é uma coisa mais ainda extrema. Sim, sim, sim. Desde até se o motor tiver um pouco velho ali, vocês dão uma Olha só, o detalhamento, deixa novo. eu vou dar um exemplo que você vai entender bem. O detalhamento é aquele banho de banheira, de água morna, com sais, aquele banho de Cleópatra, tá? A restauração, eu arranco a tua pele, cara. Eu vou te... Começar do zero. Eu vou começar do zero. Lixa Eu vou, o dente, eu vou, faz não, eu vou arrancar. Não, detalhe. Cabelo crescer. Na restauração, Passa na Josi. na restauração eu vou arrancar os teus dentes e quero ver a raiz. No detalhamento não, eu vou polir os teus dentes, tudo que está visível e tudo que eu posso ver sem desmontar vai ser limpo. A gente até brinca, quando a gente entrega o carro, olha, melhor do que isso, amigo, só desmontando o carro inteiro, né? E aí Claro que existem coisas que a gente não encaminha para restauração, porque não é necessário. E por isso que eu falo, o carro é que diz pra gente o que a gente vai fazer. Às vezes o cara vem com uma ideia, pô, eu quero desmontar meu carro inteiro. Eu falei, cara, teu carro não precisa desmontar inteiro. Não há essa necessidade. Isso é uma coisa que a gente tem lá, preza muito, é falar a sinceridade. Às Sim, vezes a pessoa claro. acha que, pô, vou gastar uma fortuna. Não, cara, dá pra fazer isso aqui e vai ficar lindo do mesmo jeito. E a gente corre o risco de repente, for desmontar essa peça quebrar, não existe mais. Então vamos dar um jeitinho aqui e fica excelente, entendeu? Porque a gente vai saber, pô, essa peça, como você falou, peças plásticas, às vezes. É, né? isso... Essa peça aí. Por exemplo, a gente tem um faz, perigo. a gente faz Então, pinturas de micro-arranhões, tá? Fizemos um agora, que eu falei pro cliente, falei, cara, se fosse o meu carro, não faria. eu dava só um pincelzinho. Você que é o dono do carro saberia. Mas quem olhar o teu carro não vai ver se... Não, mas eu prefiro fazer a pintura, eu prefiro mexer com verniz. Tá bom, mas eu... micro retoquezinho. Porque eu digo Sei. para ele, eu sempre dou o conselho do que eu faria no meu carro. Tem cliente que disse a mim, pô, Léo, se você no teu carro faria isso, então tudo bem, eu vou seguir a tua. A maioria faz isso, porque sabe o meu grau de exigência, sabe o grau de exigência do Luiz. A gente encaminha, não é para o mais caro, para aquilo que é melhor, E né? você, como falou, que não conhece Não muito, entendo muito, é. pintura é uma coisa ingrata, cara. Mexer com tinta de carro, principalmente as metálicas, é problema. Você fazer um micro retox num carro prata, Nossa. cara, É isso é o difícil. terror de oficina, é carro É prata. difícil. Porque a oficina diz assim para você, cara, fica tranquilo que eu só Eu vou fazer um pintar isso micro aqui. retox Mentira. e pinta a porta toda. E você não sabe, você não entende do assunto, É você difícil. não sabe. É difícil igualar muito o prata, né? Muito, Muito, difícil. muito. Fazer tinta é difícil. Isso é uma outra coisa. A gente tem hoje um colorimetrista que trabalha muito pra gente. Sofre tá? com a gente. Sofre muito, Meu coitado. xará. Porque Sofre. a gente não faz tinta pelo código, a gente tem que bater a tinta com uma peça Leva do peça, carro. Leva a peça. tudo. Depois Vai a levar gente... a tampa do tanque. Já leva Já levamos capu capu, lá. cara, porta. Leva capu. Já. Tem que bater perfeito. Se Sabe for por quê? o carro que já Extremo tá de- todo extremo desmontado, detalhe, né? eu corto um pedaço da chapa, que essa era a cor do carro. Toma, que eu vou fazer um Exatamente. remendo, vamos supor, um Opala, vou fazer um remendo do Opala.
esse pedaço que eu vou cortar mesmo, essa era a cor original daquela época, faz por aqui. Isso. Ele tá no computador, né? E há um detalhe, aí tá, ele faz tem no computador, bate aparelho. perfeito, só que quando a gente chega no galpão, ele vai testar no nosso compressor, porque há uma diferença. De compressor para compressor, às vezes você muda a tonalidade porque o grão da tinta, porque a tinta do teu carro é preta, mas ela leva azul, ela leva marrom. Não é preto, Entendeu? É preta, Então, amarronzada, A avermelhada, pistola, azulada. o tipo de pistola que você usa muda, tem que bater com o nosso equipamento. Aí eu digo lá para ele, escurece um pouquinho mais, dá mais um tom de azul aqui. Isso foi o Luiz que me ensinou. Essa parte eu era leigo, eu não conhecia. O Luiz é que foi me ensinando. Pintura muda no dia que você pinta. A E os atmosfera carros mais do dia, exóticos tudo que já difícil. passaram por lá, cara? Ou então os mais, assim, Pô, notáveis? Jaguar E-Type, Ferrari Modena, Chevrolet 1950, Wood, que teve até exposto agora no Village. A Thunderbird. Ferrari Modena é a 360, não é isso? Isso, a 360, F1. É a primeira depois daquela quadradinha 355, né? Eu não Sim, sou, sim. eu não sou um grande... O que fez na Ferrari lá? A Ferrari ela fez o detalhamento completo. A Ferrari teve um episódio que colocaram a capa do carro, capa para guardar o carro, com carro quente. Então, isso causou algumas manchas e o carro tinha sido vitrificado por um rapaz de São Paulo, muito bem vitrificado, por sinal. E eu quis salvar a vitrificação. A gente conseguiu salvar a vitrificação, aí a gente fez detalhamento de interior, fizemos um detalhamento parcial de chassi, porque não havia tempo, porque o carro tinha que ir para uma exposição, mas ficou belíssimo. O carro é maravilhoso. Você teve um ferrarista aqui, você podia perguntar tudo de Ferrari para ele, foi o Rodrigo Vegelli. Verdade. Pois é. Ferrari eu não... Eu sei Só das muito luzinhas da BMW. Que você... entusiasta. A BMW ver esse vídeo aqui vai acabar te patrocinando. E vem cá, quais são as décadas mais tranquilas e as mais difíceis de fazer esse tipo de trabalho? Olha, na verdade, Flávio, não existe mais tranquilo e mais difícil. Porque depende do que o carro sofreu. Tem carro que sofre muito, coitado. Tem carro que ele nasce para sofrer. Maus tratos. Tem carro que Sim. nasce... Às vezes você pega um carro, por exemplo, da década de 70, que você faz o carro em 3 meses. E às vezes você pega um carro da década de 90, um carro 2000, que você leva 6 meses fazendo, porque o carro foi muito judiado, muito maltratado. Né? Porque assim, quando você... o carro é de único dono, mas quem é esse único dono? Sim. Como esse único dono Fazia tratou rali. o carro? Com dono, E há um andava outro- mineradora. Não, e há um outro detalhe, eu vou te contar uma história de minerador agora mesmo, já que você me lembrou. Há um outro detalhe importante, tá? Quem conta a história do carro pra gente não é o dono, Sempre acompanhando é a o história carro. bonita, né? Quem conta a história é o carro. Pra você ter uma ideia, a gente fez agora um O gol. dono vai lá falar, o carro, mentira. cara, Não, depois a descobre. gente fez um gol, agora que foi do pai do rapaz. E ele acompanha o carro desde garoto. E na cabeça dele, ele conhece a história do carro toda. A fantasia... Por o quê? muro era mais baixo. Não, é porque a gente era pequeno. Exatamente. Mas quem conta a história do carro é o carro. Isso. Ó, Luiz, ele fala mesmo direto para mim, Eu olha, falo. aqui já teve um problema, né? E você não sabe, mas aqui já teve... A Então, gente bate o olho e o já carro, vê logo. ele A diz pintura logo não pra é gente original. o que tem que fazer. Eu fui fazer um detalhamento de chassi, uma descontaminação bem forte numa Toyota, uma picape Tacoma, que era a única que tinha no Brasil, de um cliente nosso. Olhei muito barro embaixo e tal. Usei alguns produtos químicos, que até indicação de um amigo meu que é químico, para tirar esse barro. O barro estava muito encroado. Em alguns lugares a gente teve que fazer um lixamento das peças, porque o barro estava encroado, principalmente incrustado, né? Principalmente na descarga, e eu precisava polir a descarga. Rapaz, eu peguei uma contaminação desse barro, porque era barro de mineradora, tinham metais no barro. A gente pegou um imã, depois colocou no barro e grudou tudo no imã. Eu peguei uma contaminação por inalação daquilo, embora trabalhando com máscara, tá? Eu fiquei com o corpo Caramba. todo manchado. O carro ficou maravilhoso, mas eu fiquei bem ruim. Cara, Então, até isso você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Ali existe uma ancoragem, assim como você tem que se preocupar que o vitrificador que você vai aplicar no carro tem que ancorar no verniz, a contaminação também ancora nas peças, principalmente nas peças que estão quentes. Pô, isso aí é só lavar. Cara, eu já fiquei uma manhã inteira
lavando um pedacinho do carro, descontaminando, nem lavando, descontaminando um pedacinho do carro, até ele voltar. Porque aí você tem que cozinhar a peça no vapor para você desplacar, você desancorar essa contaminação. Porque a contaminação, ela ancora de uma maneira que só muita temperatura, ou só muita temperatura alta ou muito baixa, que é o caso do gelo seco, vai conseguir desancorar. Então, assim, é um processo bastante complicado. Pô, o Léo me cobrou muito caro para vitrificar o meu carro. Cara, eu vitrifico o teu carro em meia hora. Agora, preparar ele para vitrificar, eu levo uma semana. Porque aí o vitrificador que eu vou usar, eu tenho certeza que ele vai ancorar no verniz do teu carro. Agora, se o cara pegar teu carro de manhã, te entregar de tarde vitrificado, amigo, esquece, você jogou teu dinheiro fora. Mas vem cá, a vitrificação tem muitos comentários, né? Mitos e verdades, né? Qual é a sua defesa técnica A minha defesa técnica é que não existe nada hoje melhor do que a vitrificação para proteção. Vitrificação não faz milagre, mas verniz também não faz, cara. Exatamente. Se você passar um prego, o verniz não aguenta. Tudo tem uma dureza, né? O vitrificador tem uma dureza, o verniz tem uma dureza. Agora, não existe hoje nada no mercado que eu conheça que proteja melhor um verniz do que um vitrificador. Um bom vitrificador. Um bom vitrificador. Agora, veja bem, pra você ter uma ideia, um carro bem vitrificado, se você for fazer um retoque de pintura, você tem que tirar 100% aquele vitrificador. Os prós e os contras, ele é dessa área e eu tenho que pintar às vezes um carro que eu já vitrifiquei. Aí ele me xinga. Porque não pode ficar nada. Dá reação. Mas por que ele me xinga? Porque o vitrificador está perfeitamente ancorado ali. Inclusive, alguém que conheça podia nos dar aí o que tira o vitrificador, sem ser lixar, que fica ali lixando. Na verdade, assim, o vitrificador ele tem o seu poder de evaporação com o tempo, logicamente, mas hoje ele é a última palavra em proteção. Depois dele, são os selantes sintéticos. As concessionárias usam vitrificador? Elas hoje vendem a vitrificação. Vendem o serviço. Elas te vendem o serviço. Você compra o carro zero lá, elas te quer vendem. vitrificado? Elas te vendem terceirizado normalmente. Terceirizado, elas te vendem esse serviço. Se o vitrificador fosse bom, a fábrica vitrificava. Cara, a fábrica ela quer reduzir custo. A proteção que a fábrica te dá é o verniz. Você, agora, se você quiser algo a mais, por exemplo, hoje você tem... não tem dado tanto verniz nos carros. Já por economia. Muito pouco verniz. Existe uma outra proteção que é a película de PPF. A importada é uma das melhores. Mas já existe hoje o vitrificador para o PPF. Então, o céu hoje é o limite em termos de produtos automotivos. O problema é tirar o PPF. Em algum momento isso aí é tinta junto, né? Mas se for um PPF bem aplicado e de boa qualidade, olha bem, você vai encontrar um cara que aplica um PPF num carro inteiro por R$10 mil e o outro por 35 mil. Por que essa diferença? Porque é a diferença do material usado. A marca do PPF. Eu já tirei PPF de Porsche, que foi lá, porque o cara não queria mais, ele fazia track day no carro, botou o PPF na frente só para proteger no autódromo. Eu retirei o PPF de excelente qualidade, perfeita pintura. Você curte PPF? Não faria num carro meu, não. Eu não gosto que muda muito a textura do verniz. Já viu que ele fica laranjado muito grande? Muda um pouco. Eu no meu carro, assim, para quem anda em autódromo, em alguns locais do carro... Aí é outro mas eu não faria num carro de uso, porque eu ainda curto aquele brilho do verniz e você, para ter um brilho... Você prefere verniz ou vitrificado? Verniz tradicional? Não, eu vitrifico o próprio verniz. Hoje, todos os meus carros, a minha proteção é vitrificação e eu aconselho a todo cliente. Léo, aí tem aquela coisa assim, mas esse carro meu eu uso todo dia. É esse que você tem que vitrificar. Esse você está 100% protegido. Um carro que você usa esporadicamente, você pode aplicar uma proteção sintética. O vitrificador, você anda numa chuva aí, suja o carro todo, você você é a última dureza? Bate só uma aguinha, o carro tá do jeito que você acabou o vitrificador, tá zero. Por exemplo, a minha BMW, a 323, a Compact, eu já vitrifiquei ela tem 1 ano e meio. E já lavei ela várias vezes. Ela não teve mais, acredite se quiser, a gente não precisou tocar mais nela para lavar. Você aplica o shampoo correto, bate água, cai toda a sujeira, depois você sopra o carro todo. Não tem ação mecânica, né?
Fica, a água Nada escorre toda. penetra, nada penetra. Eu não toco nela para limpar, faço, né, a esfregação há 1 ano e meio. E eu pego estrada com ela, porque eu uso mais esses carros em estrada. Eu pego estrada, a gente fez a vitrificação agora da 328 também. Primeira lavagem, você não toca mais no carro. E cadeira elétrica, você já vitrificou? Cadeira elétrica, não. Então tu vai participar de uma agora. Certo, produção? Vamos ver se esses caras são bons mesmo. A gente vai fazer uma pergunta, aí o Léo responde, depois o Luiz responde. Tá e a bom. gente vai andando. Mas antes disso, vamos ao oferecimento da Bidu, carregadores veiculares inteligentes elétricos. Correto, Pim? Corretíssimo. Bidu, para você que tem carro elétrico, você que quer comprar também um carregador para um amigo, para um filho, um sobrinho, para alguém querido, né? Ou colocar um carregador para você receber em casa os seus amigos, né? Hoje em dia muita gente comprando carro elétrico, isso tende a ser uma tendência. Vai no site bidu.com.br com 2 O, vê um carregador para o seu veículo, tem carregador de diferentes tipos. E você também que tem um comércio, quer colocar um carregador para alta rotatividade, lá também tem. Pega as informações lá para você se esclarecer, tá bom? E parar um pouquinho, né? Essa piada já está ficando um pouco velha, mas parar um pouco de carregar o carro no shopping, né? E poder carregar em casa. E aquele vizinho também que está indo carregar na sua casa, dá um carregador para ele logo, entendeu? Vai no site, dá uma olhada, pega as informações e encerra logo isso aí. Ó. Então vamos com tudo, www.bidu.com.br. E você também pode acessar o QR Code no fundo da tela e ter acesso a toda a gama de produtos, certo? Vamos lá. Aí. Vamos para a cadeira elétrica, então. Vamos lá, Léo. Carro novo ou antigo? Depende do que você quer fazer. Tem que escolher a opção aí. Antigo. Antigo? Luiz. Antigo. Carro americano ou europeu? Europeu. Europeu. Carro europeu ou asiático? Europeu. Europeu. Pois estão na jogadinha aqui certinho. Carro sedã ou SUV? Sedã. Sedã. O carro, quem gosta de carro antigo, gosta de carro sedã. Isso é fato já aqui nas estatísticas. Carro elétrico ou a combustão? Combustão. Combustão. Acabou de perder aquele voucher da churrascaria lá. Depois você fala pra gente, já apareceu algum elétrico lá ou ainda vai aparecer, não sei. Vai que alguém quer fazer um Vai detalhamento. ser bem tratado igual o da combustão. Tem carro de um amigo nosso aí que tá precisando de detalhamento. Quase Tá? 200 mil já rodaram. Exatamente. Agora, vamos lá. Fusca ou Brasília? Fusca. Pô, cara, eu já sofri com os dois. Fusca. Chevette ou Fiat 147? Chevette. Porra, foi um estéreo. Ferrari ou Lamborghini? Ferrari. Ferrari. Porsche ou Ferrari? Porsche. Olha, a qualidade pra mim é Porsche. A Porsche tem uma qualidade... Mas a Ferrari para do lado, a beleza... A impressionante. Ferrari O pode vir vermelho ser já te interior. mata. Mas o Exatamente. acabamento da Porsche é animal. Não, Porsche é meio que religião. meu cunhado tem Porsche, meu primo tem Porsche, então... Câmbio automático ou manual? Manual. Manual. Motor V8 ou V6? V6. Eu não sou muito fã de V8, não. É, Na verdade, eu prefiro 6 em linha. o V6, o V8 dá muito problema. O 6 é Dá mais muito tranquilo. trabalho, Turbo ou aspirado? Turbo. Eu ando com carro normal. Normal, aspirado, então. Mercedes ou BMW? Sabe o que eu faço, né? O cara tá defendendo as luzinhas do painel, pô. Cara, eu tô envenenando, ele tá me envenenando e E aí? ultimamente... O Handley da BMW não tem, cara. E você, Luizão? É top ali, as duas pra mim empata. Ferrari, pô, BMW ou Mercedes? Mercedes e BMW, tem que escolher um? Tem que escolher um, tá ali na chave, tá na ignição. Então ali. vou na BM. BM ou Audi? BM. Aí eu já sei qual é a resposta. BMW. Tem nem comparação. Corolla ou Civic? Pô, Corolla. Eita, rapaz. Eu sou fã do Corolla. Corolla. Algum carro dos sonhos? BMW M3 E46. Porsche 911. Porra, muito bom. Esse foi a cadeira elétrica dos caras aqui, mandando bem. Agora a gente falou sobre Corolla e Civic, né? Esses carros estão envelhecendo bem, né? Eles foram feitos para envelhecer Mas bem, né? eles Eu estão no acho- tranco que Eu não acho que para. no Brasil o Corolla bateu perfeito. Mas eu tenho a impressão que esse carro não vai... Não vai entrar na tua loja.
pelo tipo de perfil, né? Depende. Corolla? Aí o cara, carro pra o uso, cara né? não, aí o cara chega Não. pra mim e diz assim, olha, isso aqui foi do meu pai. Aí tem emoção. Acabou, Sim. cara. Olha só, quando entra a emoção, não importa o que vale, porque a emoção não tem preço, Flávio. Eu tô procurando um carro que foi do meu pai, pelas placas lá, Aí, você tá vendo? digitando É lá. isso aí. Aí você acha o carro e ele tá Eu caidinho. quero só o documento se não tiver acabado o carro. Então, aí você vai achar o carro, ele vai estar caidinho e você vai pensar em mim. Não importa o valor do carro, porque o emocional vai falar Vai muito contar, alto. né? Cara, botou lágrimas nos olhos, A gente esquece. fala isso pra cliente, pô. Quer restaurar às vezes um carro, a gente, cara, você sabe que o seu carro vale 10 mil reais, né? Mas quando você falou, não, mas usa o qual é a termo função? restaurar, esqueceu o valor de revenda. Acabou, É. acabou. Pô, mas o meu carro se só você vale tanto. Se você Pô. parar hoje para pensar racionalmente, qualquer carro abaixo de 200 mil reais, monetariamente não vale a pena restaurar. Mas emocionalmente, eu, por exemplo, eu só restauraria carros meus pela emoção e não pelo valor. Porque você não está restaurando aquilo para ter lucro na frente. Você está restaurando aquilo por uma coisa pessoal, uma coisa emocional. A gente está fazendo uma cara, vai SS4, o dono, seu Carlos, uma pessoa maravilhosa, ele sabe que ele vai gastar mais do que o valor do carro, mas o carro tem um valor emocional. Ele prometeu pro senhorzinho que era dono Que ele do comprou carro, o carro. que ele comprou o carro, que ele ia revitalizar o história carro. ali. Tem uma história. Tem uma história que E aí não é preço, é valor. Criou. É valor, cara. E valor é o que a gente leva da vida. A gente não leva preço. Essa é a E história. aí existe a diferença entre restaurar e uma reforma no carro. Reforma nós não fazemos. Isso é uma coisa que eu não faço. Porque Restauram. a reforma, ela fica num meio termo que é muito difícil da gente poder passar credibilidade. Na entendeu? minha área de lanternagem, que eu aprendi primeiro lanternagem, desde os 15 anos de idade, fui para a área de lanternagem, aprender lanternagem. Então, sofri com o Fusca, como eu falei, porque eu fazia aqueles remenos que todo mundo conhece, pé de coluna, eu não fazia, eu não comprava o encarregado das peças. Não tem. Então eu aprendi a ir fazendo os pés de coluna, aqueles remendos todos do Fusca, eu passava a fazer de chapa de capu, Mas arrancava. você sabe que na época, o Léo vai entender o que eu tô falando aqui. Quando a gente era moleque, criança ali, era uma funilaria em cada esquina. Sim. Tu lembra Mas disso? eu falo o seguinte, olha só, eu sempre digo o seguinte, o Luiz não é funileiro e lanterneiro, o Luiz é artesão. Eu aprendi a fazer peça. Ele aprendeu a fazer peça. Tanto que ele é um modelador de primeira. Se você chegar, eu brinco, se você chegar com o teu carro lá, eu tenho o paralama do lado esquerdo e não tenho o direito, ele vai fazer, cara. O ponto que eu ia chegar era exatamente isso. Fazer mais ou menos, faz um remendinho aqui mais ou menos. Pra mim, dá mais trabalho, demora mais eu fazer mais ou menos do que correto. Ele tá Porque eu aprendi a acostumado fazer trabalhar aquele correto. desenho ali. Aí E esse tipo de cliente não Não é dá. o teu público-alvo, né? Porque você tá numa pegada completamente diferente. Cara, você imagina, olha só, você imagina você pegar um carro para fazer pintura e você aplicar 6, 7 mãos de verniz e a cada mão você ter que dar um lixamento para ancorar a mão anterior. Cara, isso é um muito trabalho, isso é um trabalho louco, cara. Eu falei num programa anterior aqui que eu vi um ômega, cara, que ele tinha 9 camadas de verniz. sim. Um ômega preto. Eu vi um verde, cara, e você via a tinta lá no fundo. É um Parecia que tinha uma vidro, lente, parecia que tinha um vidro. É. Aquilo, de longe você não percebia muito, mas de perto, Serviço bem feito. caramba, parecia que É. a camada de verniz era muito maior do que o Isso normal. faz comum Parecia não era, né? em carros Cadillacs, década de 30. Eu acho que nos Estados que é Unidos e uma México tem pintura uma... lisa. Isso é meio mais Tem, usual tem, do que Faz, aqui. o lowrider. Isso é sinal que tu pode dar corte em cima do verniz a rodo. Quando Sim, você que tem uma você camada grande, não você... chega. Por exemplo, a gente quando faz o detalhamento, que a gente faz o polimento para vitrificar, você tem que ter muito cuidado, porque o carro alemão é um tipo de verniz, o carro da Europa é um tipo de verniz, o carro asiático São outras durezas, né? são Cada um outras com- durezas. E eles estão dando cada vez menos verniz no carro, por questão de custo. Exatamente. Hoje, se você demole num polimento, você dá baixa no verniz. Então você tem que passar o espessímetro para você ver o que tem de espessura de verniz ali, para ver até onde você pode chegar. Por exemplo, às vezes o cliente diz assim, Léo, não quero o carro com nenhum arranhão. Eu digo, olha só, nem os micro arranhões, se eu te entregar o carro sem arranhão nenhum, tirar tudo no polimento, ok, vai ficar espetacular. Só que eu não deixo nenhuma margem de verniz para uma mancha futura. Se amanhã você me trouxer o carro com uma mancha ou com tinta. arranhão, amigão, agora... Tem carro aí novo que tem que você, pintar. dependendo da lixa que você usa, vai abaixo muito fácil o verniz. E qual carro, assim, que teve mais diferente que vocês trabalharam lá? Tipo assim, uma Kombi, olhou assim, pô, isso aí eu acho que Diferente? não Cara, foi- diferente foi um carro ambulância, né?
Que Caramba! o que acontece? O cidadão comprou Era o pai era médico. Não. Ele comprou... queria fazer um home Ele com a queria gente. fazer um home care. Aí ele comprou uma ambulância que, na verdade, era um... Na verdade, ele comprou um home care, uma ambulância home care, e ele queria fazer um motorhome, tá? Então, a gente teve que desmontar toda a parte hospitalar que tinha dentro do carro para fazer um motorhome. Aí entra a história da hora trabalhada. O relógio começou a contar. Na 10ª semana, ele me ligou e falou assim, Léo, olha só, eu não vou poder mais fazer. Financeiramente está apertado para mim. Eu arrumei um cara em Resende que faz mais barato. Tu fica chateado? Eu falei, de jeito nenhum. Pergunta dele, quanto eu te devo? Eu falei, nada. Já Toda pagou. sexta-feira você paga a hora trabalhada. Você está vendo a vantagem da hora trabalhada? Ah, inclusive o projeto foi... Então, a o mais mãe dele- inusitado seria isso. A minha mãe, inclusive, É entrou no arquiteta. projeto, porque ela trabalha com design de interiores. Ela ia fazer o projeto, chegou a fazer o projeto e vendeu esse projeto para ele fazer o motorhome, né? Então, ele ia transformar uma ambulância de home care num motorhome. Esse seria o mais inusitado, mas a gente não concluiu, porque ele precisou fazer com uma outra pessoa. É a vantagem. Agora, você imagina se eu tivesse pego 50% do dinheiro dele. Como é que eu ia medir agora? O que, que eu teria que devolver a ele ou o que, que ele teria que me pagar? Esse é o complicador de um projeto longo. Por isso que você cobrar por etapa ou por hora trabalhada, que acaba saindo a mesma coisa, é mais honesto para os É dois mais lados. honesto pros dois lados, eu também Entendeu? acho. É muito mais. Agora, o detalhamento não. Vou ficar com o carro 3 semanas. Já tá, 400. já tá previsível. Já está previsível. Uma coisa ou outra que fuja, né? Porque eu digo o seguinte, você pode... cada carro é uma história. Você tem um carro, ele tem o mesmo carro que você. Eu te cobrei 10 mil e cobrei dele 12. Pô, mas por quê? Foi feita a mesma coisa? Não. Seu carro é um, dele é outro. É o mesmo carro, mas são histórias diferentes, são contaminações diferentes, são cuidados diferentes. Não, sem Então não contar dá para com você a- tabelar, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando você entra num lava-jato, assim, R$30 a lavagem, ele vai lavar todos os carros da mesma maneira. Não importa se seu carro é bem tratado ou mal tratado, ele está te vendendo uma lavagem padrão de R$30. Eu não estou criticando ele, é aquilo que ele está vendendo e o que você está comprando. O que você não pode é querer pagar um valor pequeno, né? E exigir do cara um serviço da Bélgica, né? Um serviço que você sabe que custa mais caro, né? Então, assim, você tem a lavagem de 30, você tem a de 50, de 60 e você tem até uma lavagem de R$800. Você tem lavagem de R$1.200. Mas não pode ser a mesma coisa. As duas vão usar água, Assim, mas não é a mesma coisa. Vai Sem- lavar do mesmo jeito. sem querer falar qual foi o carro, quem foi o cliente, Só milagre só. qual foi o custo que você viu que uma pessoa mais investiu ali para fazer com vocês ali um carro? Detalhamento Que ou ele- restauração? De tudo, você olhou assim no final, caramba, fulano gastou bastante. Cara, a aqui. restauração, a mais cara que nós fizemos, chegou a quase a R$180 mil. E detalhamento a 12 mil. E o resultado ficou excepcional. Maravilhoso, excepcional. Resultado pra gente Pra é quantos sempre o meses de melhor trabalho? possível. Cara, um detalhamento aí para você ficar nessa ordem de grandeza, umas 5 semanas. Mais 5 semanas de trabalho. E uma restauração aí 1 ano e meio. 1 ano e meio, 180k de teto que você teve. Para poder... Isso já contando com peças que ele comprou, que a gente exigiu que fosse comprado Nós temos e tal. agora Custo total, né? em andamento ainda também, né? A gente pode até falar, não precisa falar, você falou para não falar o nome do dono, né? Não precisa falar o nome. Só A pra gente está fazendo só uma ter BMW, uma ideia, a gente está né, de fazendo uma quantos- BMW 1976, né? Uma 1502, que é um carro até raro no Brasil, que ela vai chegar nesse patamar. Ele está fazendo do zero, a gente colocou, para você ter uma ideia, esse carro tá lá no nosso Instagram. É uma está- begezinha aí. É uma begezinha. 1502. Esse carro a gente chegou a colocar na chapa até o fundo da mala e do cofre do motor. Esse carro vai ser um carro, vamos dizer assim, modelo de restauração, não digo de Brasil, não. Eu estou falando em termos mundiais, porque a gente não... A gente fala muito, porque aqui no Brasil, a gente pega carro de cliente que comprou lá de fora, a gente tem cliente que compra carro fora e traz para cá. E que as restaurações ou as reformas não são bem feitas não, cara. A gente fala muito, porque no Brasil, cara, aqui tem muito trabalho bom. Tem muito trabalho material ruim. humano bom Claro. no Brasil. No né? Rio de diria Janeiro que é um tem dos trabalho tops. bom. No Rio de Janeiro tem trabalho bom. É difícil, mas porque entra naquela ciranda de que, infelizmente, o cara às vezes não arruma cliente para pagar a mão de obra dele. E ele acaba, teoricamente, tendo que ceder um pouco. Sim. Esse é o nosso segredo.
se segurar pelas pernas e não ceder esse tipo de tentação. Cara, olha só. Às vezes acontece do cliente chegar e dizer, pô, eu vou te falar o seguinte, eu não tenho preço competitivo para fazer isso para você. Eu até te indico uma outra pessoa que vai ter um preço melhor. Eu prefiro do que eu vender uma ilusão para ele e que tem que haver um casamento, como eu falei no início, perfeito em relação a isso, né? Porque assim, vamos lá. Eu chego pro cara e digo assim, olha, eu preciso fazer a vitrificação do teu carro e eu vou vitrificar a roda do teu carro por dentro. Se você não gosta de carro, você diz, mas a roda lá de dentro ninguém vê. Mas eu vitrifico as rodas do carro por dentro. É o teu trabalho, É o meu trabalho. Eu vou colocar isso no orçamento. Pô, cara, mas então eu prefiro vitrificar a roda só por fora. Eu falei, então eu não vou vitrificar. Isso não acontece com a gente. O cliente, eu não posso reclamar disso. O cliente vem pra gente, em 99% dos casos, de braços abertos, pela confiabilidade que tem na gente, pela seriedade que ele sabe com que o Luiz trabalha, né? Ele sabe a seriedade que eu tinha com os meus carros. A gente escuta muito isso, cara, pô, não preciso nem olhar. Tem cliente que vem buscar o carro e diz assim, cara, olha aí o que a gente fez. Mas tem que olhar. É um sabe? conselho que eu dou a todo mundo. Eu tô acessando aqui Tem que olhar. o Instagram, realmente vale a pena você dar uma olhada nessa BMW lá. Impressionante. Olha, essa BMW, pra você ter uma ideia, quando a gente começou a fazer ela, não ia ser restaurada totalmente, ia ser uma restauração parcial. A gente chamou o dono do carro e falou, olha, do que a gente já viu aqui, você tem que fazer uma restauração total. O você carro já muito notou? bom, excelente, passou pela mão de pessoas maravilhosas, mas quando a gente começou a mexer no carro, a gente falou, cara, em vez de você gastar 180, você vai gastar 140, chega nos 180 que você vai ter um carro nota 1000, cara. Completo, né? Completo. O engraçado Porque o objetivo que é o nota 11, não o nota 10. Você tem que sempre querer chegar no nota 11. Se você começar a querer chegar no nota 9, tu vai terminar no 7,5. Eu falo isso como professor de matemática. Se você entrar numa prova de matemática para tirar 6, tu vai tirar 4,5, cara. E no automóvel é a mesma coisa. Nós temos o dono lá do galpão, onde a gente ocupa na Tijuca, ele fala uma coisa que é muito importante e muito séria. O automóvel, ele só piora a cada dia. Ele nunca melhora. Quando você tira da concessionária, ele já pegou poeira. Ele vai descendo. Ele vai descendo. Nós temos um cliente, que eu posso falar o nome dele aqui, que é um cliente muito querido, que é o Buick. Cara, os carros são espetaculares. Nossa Senhora. A régua, quando começa a dar uma descidinha, ele volta com a régua pro lugar. Eu já escutei gente dizer assim, por que esse carro dele tá fazendo aqui? O carro não tem nada para fazer. Ele deixou para zincar os parafusinhos que estão por dentro do para-choque. É a régua que já está caindo que ele quer voltar pro lugar. Esse é o nosso nível de cliente. Por isso que eu digo, você só vai trazer o teu carro pra gente se você gosta de automóvel, se você ama o teu carro, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem coisas, se você não é aquele cara que deixa de ir no cinema para cuidar do teu carro, você não gosta do teu carro. A gente, na nossa juventude, quantas vezes eu deixei de ir a uma festa, quantas vezes eu deixei de ir a um shopping para poder ficar debaixo do meu carro? Eu tinha um avô que dizia assim para mim, cara, eu queria saber se todo mundo que tem automóvel faz o que você faz. Não é possível. Roda. Polir roda por dentro. Pô, na minha época, tava o carro limpo, ia pra algum lugar, passava na poça, parava pra limpar A o carro. gauchinha. Não, cara, eu... Polia a roda gaúcha cara, lá. eu andava as rodas catando. cera. Eu andava De magnésio, eu né, andava que tinha. catando as poças. Era um negócio E aquele louco, pó de cara. pastilha era um terror. Aquilo ali, rapaz, eu andava com um lencinho no bolso. De vez em quando eu parava e passava na roda. Pra não deixar encruar. Não deixar aquilo. encroar. Olha, é coisa de louco. A Coisa mulher de vai louco. fazer entrando isso. no restaurante, tu tá passando limpando a Porque a roda pastilha pra não ficar suja. o pó de pastilha, se você deixar, ela vai criando uma Agora, incrustação. tem um detalhe Cola. importante nessa história toda que a gente não falou aqui, eu quero salientar. Qualquer trabalho que você faz com automóvel, seja um automóvel antigo, um automóvel novo, o segredo não é só gostar de carro. Você tem que ter organização no teu espaço. O teu espaço tem que ser 100% organizado. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre isso. Limpeza e organização é fundamental. Ah, eu vou tirar sexta-feira para limpar a minha oficina. Cara, não é isso. A limpeza ela tem que ser diária. E a organização é diária. Porque quando você trabalha desmontando um carro, amigo, aquilo se reproduz, as peças viram milhares É igual mudança de rapidamente. É. Se você não for organizado, A organização é qualidade. quando as pessoas vão lá no galpão, a primeira coisa que elas falam é isso. Cara, eu estou impressionado aqui com 3 coisas. Limpeza, organização e silêncio. Porque você não precisa de barulho para trabalhar. Você trabalhando de forma organizada, orquestrada, então isso pra gente é fundamental. Claro, não precisa ter os toques que eu tenho, que as embalagens têm que ficar com
as coisas viradas para frente, tem que estar tudo alinhado. O pessoal já me sacaneia. Não pode ficar assim, não. Tira copo fora do lugar para me Sim, sacanear. ele vai lá, certo. o pessoal... Eu tenho toque também. Exatamente. Não, aí já a pessoa já me sacaneia. Deixa a cadeira assim. fora do lugar para me sacanear. As coisas Certo o bagunçadas. pneu aí, pô. E eu sempre digo o seguinte, olha só. Você tem que fazer como se você não fosse voltar no dia seguinte. Ah, mas eu vou usar isso aqui de novo. Você não sabe. Você não sabe se vai ficar doente. Tem que guardar tudo. Então é o Guarda seguinte, tudo. Dobra vai a usar roupa no de dia cama. seguinte? Beleza, cara. Você guarda como se você... Quantas vezes você já me ligou e disse assim, hoje eu tô passando mal, não vou. Mas a galera que trabalha com a gente, que até eu queria fazer um agradecimento muito grande a eles aqui, a gente tem lá no G1, no Galpão 1, né, na Tijuca, um engenheiro mecânico, o Sátia, que trabalha com a gente direto, tem o Vitor Santos, tem o Bruno, que ajuda também o Vitor, são pessoas que têm muita paciência comigo. Tá? Muito. Porque sabem do meu grau de exigência. Só que isso já entrou no automático deles. Tá? O Vitor Santos, que está comigo desde o início, que não sabia nada de automóvel, que isso é o principal para trabalhar comigo. Não sabia nada de automóvel, porque eu não quero vício nenhum teu. Se você fizer errado ou certo, a responsabilidade é minha. Eu ia te perguntar sobre isso, Tem né? que aprender A lá. gente Como forma. é a mão de obra, Não, né? a gente forma. Eu não pego mão de Que obra. é uma mão de obra difícil. O ajudante do Luiz hoje, lá no Galpão 2, é ele que está formando. Inclusive, Tu pega o HD vazio e vai HD inserindo... vazio. É, melhor HD. coisa. A melhor coisa. O único que Precisa não nem tinha, formatar. o único que não tinha HD vazio é o engenheiro mecânico, que se formou, logicamente é formado, mas eu coloquei no HD dele a organização, o critério, e ele já está no automático com a gente. Então, nós somos poucos, porque aí eu também consigo controlar. Eu vou indicar um amigo meu que trabalha já numa oficina, pô, cara, valeu, mas eu não quero. É Porque ele- difícil esse porque é lado difícil do- você do desconstruir. profissional. Muito. Você tá passando por isso? Muito. Isso é difícil, é ruim. Você quer ver uma coisa? É difícil. Teve um cliente que disse assim para mim uma vez, eu uso isso muito, agora falo para outras pessoas, eu vou falar aqui. Ele disse assim, pô, Léo, posso te falar uma coisa? Teu serviço não é caro, teu serviço custa dinheiro. Caro é eu chegar numa oficina, ver meu carro todo empoeirado, largado num canto, pessoas encostadas no carro. Aqui eu chego para Se visitar. enlouquecer. Aqui eu chego Isso para é frase visitar. do Buick, né? Isso. Aqui eu chego para visitar. Cara, tá tudo igual como eu deixei, ou melhor. Aí Você tem uma ideia? Para você ter uma ideia, se você deixar o teu carro lá e o teu carro estiver esperando peça e não tiver capa para colocar no teu carro, eu vou mandar limpar o teu carro quase todo dia. Você que vai chegar agora, um outro cliente, não sabe que teu carro está esperando peça porque ele está limpo. Essa coisa de carro empoeirado no canto não dá para mim, mas aí é coisa minha. Então, quem trabalha com a gente já sabe que é assim que funciona. Você não sabe o quanto isso é importante para quem é um amante, um entusiasta de carro. Isso Sim, não resta a menor dúvida. Entendeu? Pô, você pagar uma restauração, aí chegar lá, não, isso é um absurdo. um mês lá, o carro tá na mesma Não, aí tu posição, pega a oficina, o cara- sujo. Meteu a mão no rádio, tá mexendo no banco. É um show de horrores. Isso não existe. Você pensa em expandir ou quer ficar na mesma produtividade que você tem hoje? Olha, a gente aí nos próximos 2 ou 3 anos, a gente vai expandir em termos de formação de pessoas. A gente quer formar mais gente Pra poder poder expandir. fazer a integração dessas pessoas à equipe. Existem algumas pessoas que já estão procurando a gente, mas a gente vai ter que formar essas pessoas para poder expandir. Se a gente não consegue formar, a gente vai preferir ficar numa forma mais intimista, como nós estamos, para justamente manter a qualidade, né? Exato. Porque assim, eu não comecei nisso, Flávio, com 22 anos de idade, né? Eu abro agora a oficina já com quase 50 anos. Então eu não posso mais errar, não tenho mais tempo para errar. Então, como eu não tenho mais tempo para errar, porque eu vou viver mais 25, 30 anos, eu tenho que formar essas pessoas. Eu não posso ficar num jogo de tentativa e erro, entendeu? E a gente mexe com coisas muito caras. Os bens não são tão caros como na parte emocional, mas também na parte material. Então, você imagina, eu coloco um cara lá com um treinamento de 1 mês e boto ele para mexer num Porsche. Tem condição. Ah, mas é limpeza, você estraga limpando também. Então, ele tem que ser... Por que que... Aí é que está. Eu fiz agora uma entrevista com um outro rapazinho, com um outro canal, o Fusca do Eric, que é um rapaz maravilhoso, um garoto espetacular, e justamente eu coloquei isso para ele. Quando a gente faz você coloca o teu carro aqui, você está confiando no Léo, você está confiando no Luiz. E ele sabe que a gente participa do processo o tempo inteiro, que eu meto a mão no processo e que eu acompanho o tempo todo, né?
Então, isso é muito importante. Não é aquele dono que fica lá numa salinha dando a ordem para os funcionários cumprir. Muito pelo contrário. Se fosse assim, né? Quem dera se fosse assim, Pra ficar no nossa idade, a ar-condicionado. gente queria estar só comandando, né? Sim, mas não dá. Não dá por quê? Porque a galera que a gente formou ainda não é suficiente para tocar um projeto dessa magnitude. É muito entendeu? difícil ter centros automotivos com essa pegada, até porque não é tão atrativa comercialmente. Comercialmente. Sim, não é para exatamente. qualquer um. Né? Por Sim, isso que não existem exatamente. tantas. Existem sempre aquelas que entra e sai carro e vai, É vai, volume, vai. é volume que eu não É critico, mas é a Mas vibe é- que o cara escolheu. E tem Entendeu? gente também que é aquele que é o carro que quer o carro para andar do ponto A ao B, bateu, consertou, vida que segue, o carro vai pausar. Exatamente. Não, e vale a pena frisar, como eu falei lá atrás. Você que tem um carro, quer fazer uma limpeza dessa que a gente faz, não pode pensar só no que vai gastar. O teu carro vai valorizar também. Se você pretender vender um carro, por exemplo, que está Sim. com esse tipo de sujeira no carro, você valoriza o carro. O Sem comprador dúvida. que vier olhar o carro por baixo, Os detalhes são importantes. aí, pô, Sim. vou gastar 10 mil numa limpeza, cara, às vezes você ganha 20 na compra. Uma vez eu vendi um Entendeu? carro que eu tava. Sabe aquelas presilhas que tem de acabamento de carenagem, assim? Eu comprei, falei, vou trocar aqui. Aí eu filmei trocando as presilhas, né? Aí o cara achou aquilo. Porque aquilo ali mostra o detalhe que você faz do carro, que nem faz aquilo. Aí o cara se interessou, nem tava vendo o carro, o cara foi. Não, porque quero comprar o carro, não sei o que e tal. Foi ver, gostou, pagou. Porque ele viu detalhes, entendeu? Aquelas presilhas que você aperta aí. Sim, que ninguém liga. Ó, você quer ver uma coisa? Um cliente nosso trouxe o carro da esposa para fazer. Um Mitsubishi, uma SUV. O carro ficou lá umas 2 semanas fazendo. E quando a gente faz o detalhamento completo, a gente coloca uma plaquinha para indicar que o carro foi feito por nós. Né? A plaquinha da Bailéu, que eu até dei de presente para vocês hoje uma aqui. Aí ele colocou a plaquinha e meses depois ele foi vender o carro. E ele queria um valor, e o cara estavam discutindo 5 mil para baixo, 5 mil para cima. Quando o cara viu a plaquinha, falou assim, o que você fez lá? Aí ele explicou tudo o que ele fez, falou, então eu vou pagar os outros 5 mil que você quer. É isso. Porque o cara conhece o nosso trabalho, né? Ele sabe como é que a gente trabalha, entendeu? Essa plaquinha, por exemplo, quando a gente fala que são os extremos detalhes, aquela plaquinha retangular que eu te dei, que eu te falei, ela vem da gráfica e eu aparo os vértices do retângulo. Mostra uma aqui que eu vou Vou te... mostrar aqui. É. Essa plaquinha, quem tem uma plaquinha dessa no carro sabe que o Bota carro. onde? Vai Bota valorizar o carro. Aqui. Bota na porta ali? Essa plaquinha é. Pô, no meu eu não posso botar. Não, no no meu teu carro não pode, tá não. Tem que muito fazer a sujo. limpeza Não antes. pode. Então, olha só, essa plaquinha vem da gráfica, né, pra gente colar no carro. Aham. Aí eu combino com o cliente, posso botar no vidro, posso botar na mala e tal, enfim. Essa plaquinha é formato retangular. Ah, mostra pra aquela câmera lá. Para essa câmera aqui, ó. Isso. Formato retangular. Então qualquer um pegaria essa plaquinha e colaria no carro. Não, a gente apara os vértices do retângulo aqui, estou falando como professor de matemática, né? A gente apara os vértices do retângulo para não ficar essas pontas, para que um pano não seja machucado por ela. Não fica não um puxe um fiapo, fio, né? Ou então você mesmo, passando assim com a mão, você machuque. Pode machucar. Por isso são os extremos detalhes. A gente vai... Eu não sei nem se. Sabe quando você fala assim? Eu não sei nem se tem roupa pra ser evento. Eu não sei nem se isso tem aí. um carro pra colocar essa plaquinha. Fala que tá doente. Eu vou pô, procurar o meu melhor produto que eu tenho na garagem lá. Pô, meu carro tá. Eu não tenho carro. Isso aqui é uma referência, ó. Tá aí, ó. Tem até no microfone aqui, ó. É. E ficou boa no Vamos microfone, É, gostei. rapaz, ficou aqui, ó. Pronto. Engraçado que o cara me entregou ontem 50 plaquinhas dessa aí. Aham. Aí ele entregou e falou assim, Léo, vê se tá tudo aí no teu padrão. Eu falei, pô, cara, eu vou abrir as 50 50? plaquinhas pra olhar. Pô, é melhor, cara. É melhor. Léo, Luizão, cara, é um prazer ter vocês aqui conosco. A gente vai ter outros, pô. Prazer esse foi papo nosso. não passou mais de 1 hora aqui rápido, a gente nem tem muito percebeu. carro aí que vai passar aí no Instagram. Vamos produzir a parte 2, hein? Que isso aqui não Vamos, deu tempo com de terminar certeza, isso aqui, com não. certeza. O que você, a dica que você diz lá para teus clientes, quem quer levar o carro a você, seus contatos? É O aquilo momento que eu teu. falei, é aquilo que eu falei no início aqui. Se você gosta do seu carro, se você tem amor ao seu carro e você quer uma pessoa que trate do seu carro com o mesmo carinho ou melhor até do que você, traz seu carro pra gente. Não importa se seu carro vale 5 mil, 500 mil, 150 mil, a gente vai tratar o seu carro com todo carinho, seja uma simples limpeza ou uma restauração completa. Eu e meu sócio aqui, o Luiz, estamos à disposição de você. Confere, Luizão. É isso, confiro. Lanternagem não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tem carro aí no Instagram, não sei se vocês já viram.
o Pantera, que a gente recuperou há pouco tempo. Um Pantera que sofreu uma colisão Isso. lá na tá- Tijuca. Foi Já feita a está lanternagem, recuperado. já está Cara, recuperada você não tem ideia toda a disso, parte da carro. lanternagem. Carro raríssimo, E agora nós raríssimo, vamos raríssimo. pintar. Parado E na agora vamos Maracanã. pintar, é. Bateram na traseira dele. Que alguns youtubers botaram lá que o carro acabou, Não tinha não recuperação. tinha mais É, recuperação. outros, quem não entendia falava que era uma Puma. Eu aviso que está recuperado. Troquei uma peça apenas que o cliente comprou, que foi só a folha do painel traseiro. O resto foi tudo recuperado. Na chapa, fiz a recuperação da chapa. chapa e agora ele tá, o cliente é do meio, né? Retornou ao dono Ele tá para ele desmontando pra desmontar e gente fazer o pintar. restante do carro. Aquele carro tem um motor V8, né? E olha que Eu acho motor, hein? É um V8. Traseiro, É um motor V8 pesadão. traseiro. É um carro raríssimo. E já é um carro raríssimo. artesanal na sua origem, né? É. Foi Raro. Foi recuperado de forma artesanal. Então, quem quiser pode procurar a gente. Que... Agora, com detalhe, se você não gosta do seu carro, não procura a gente, não. Porque não vai dar certo. É, tem que ser se gosta. Porque depois que a Tem gente que gostar. sequestra O o carro seu é nosso. carro, o carro é nosso. A Aí gente você entrega do jeito que a gente gostaria que fosse pra gente. Você fica com a tutela do carro. Sempre Usa o falei campeão. isso, não era? Lá Então, em casa. levar o carro lá na Bailéu, no Luizão, é sinal de que Tranquilo. vai ter mais dias felizes com o carro. Com certeza. Mais dias felizes. É, exatamente. Mais um Meu dia irmão, feliz. obrigado aí. Prazer Obrigado a pelo vocês vídeo. também. Muito Obrigado, bom. hein? Pô, Léo, cara, trabalho. Eu não sei nem se eu tenho carro pra botar essa placa. Pô, Vou procurar lá e vou olhar. eu vou Eu vou botar. no Meu elevador é novo, eu vou subir o carro. Se o carro tiver assim, não tenho É, como botar inclusive no meu, eu não. retiro, eu não tive tempo de retirar, eu retiro essa dupla face que ele coloca.